Fala aí, galera, salve, salve. Uma ótima vibração para todo mundo. Estamos aqui gravando esse vídeo para responder as perguntas que me fizeram lá na postagem do Facebook. A minha intenção era que fosse uma live, para ter uma interação maior com vocês. Mas a minha internet não ajuda muito e nem o meu modem. Então, eu criei a postagem no Facebook para que vocês colocassem suas dúvidas, suas questões, e eu respondesse aqui nesse vídeo. Não sei se eu conseguirei responder todas as questões, porque não sei todas as coisas do mundo, mas tentarei. Não sei se conseguirei colocar nesse vídeo todas as questões, ou se terei que gravar outro. Se o vídeo começar a ficar longo, eu respondo as questões que faltarem em outro vídeo, ok? Então, a primeira pergunta é do Maurício, e ele pergunta assim: minha pergunta para o senhor é: você acredita no karma? Que uma pessoa pode pagar por algum pecado na sua próxima reencarnação? Qual a sua opinião? Bom, primeiro, podem evitar o termo senhor, não necessita. Tudo bem, eu tenho um cargo, sou bispo, mas não gosto do termo senhor, eu sou jovem. Às vezes digo que tenho 34 anos, as pessoas até questionam, então deixa senhor para os mais idosos, para Deus, para os guias, pode me chamar de você. Bom, Maurício, eu acredito sim em outras vidas. Sou reencarnacionista e não sou o primeiro cristão reencarnacionista e nem serei o último. No início do cristianismo existiam muitos cristãos reencarnacionistas, eram chamados de cristãos gnósticos, e a perseguição a esses cristãos começou na época do imperador Constantino, que quis homogeneizar o cristianismo. Mas isso é uma história que fica para outro vídeo, se não delongamos demais essa explicação. Na época da Idade Média também houve um grupo de cristãos reencarnacionistas chamado de cátaros. Também foram perseguidos, sendo que dessa vez pela Inquisição da Igreja Católica Apostólica Romana. E durante toda a história do cristianismo sempre houve e sempre haverá grupos de cristãos reencarnacionistas. Eu acredito em reencarnação, porém diferente do budismo, do hinduísmo e até mesmo diferente do kardecismo. O budismo e o hinduísmo, o conceito de karma é um conceito hindu, que foi absorvido posteriormente pelo budismo. O kardecismo não trabalha com karma, apesar de algumas pessoas usarem esse termo dentro do kardecismo. Ele trabalha com o conceito de causa e efeito, que é diferente, levemente diferente. Karma, ele gera dharma, ou seja, você tem atitudes que te mantêm numa roda da vida. Tudo que você faz, você paga em outra reencarnação, inclusive se for necessário regredindo. Por exemplo, se você maltrata um cachorro, você pode voltar como cachorro em outra vida. É o conceito do karma hindu e budista, não do kardecismo. Então, vamos supor, se eu sou um hindu que acredito no karma, se eu sou um budista que acredito no karma, eu acredito que eu posso regredir. Maltratei um cachorro, vou voltar como um cachorro para pagar aqueles maus tratos. E por aí vai. E o kardecismo já é diferente. O conceito do kardecismo é a lei de causa e efeito. É quase que a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, sendo que levemente modificado. Se eu faço mal nessa vida, na outra vida eu vou pagar por esse mal, sendo que esse pagar por esse mal pode ser de forma pedagógica. Por exemplo, se eu fui um estuprador nessa vida,
Um exemplo bem drástico, bem dramático. Se eu fui um estuprador nessa vida, na próxima vida eu posso vir tetraplégico, sem as funções do meu corpo. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso dirimir aquele karma, vamos dizer assim, para usar o conceito que você usou, que eu acumulei. Então, pedagogicamente, eu venho sem essas funções corporais para que eu aprenda e não cometa novamente, numa próxima encarnação, esse erro. E o conceito de kardecismo, o conceito do budismo e o conceito do hinduísmo é esse. Você vai numa roda constante de reencarnações para você melhorar e um dia parar de reencarnar. No hinduísmo e no budismo chama-se samsara, essa roda de encarnação e reencarnação. E no kardecismo chama-se de evolução dos espíritos. Você vai evoluindo até que chega num grau que você não precisa mais reencarnar. O meu conceito é levemente diferente. Parece muito com o kardecismo, mas é levemente diferente. Eu penso que nós podemos sim reencarnar para pagar alguma coisa, sendo que se isso for algo muito grave, que eu não possa aprender na outra vida, no outro lado. Porque eu penso que no outro lado nós seremos doutrinados por espíritos mais evoluídos do que nós. Então não vai ser qualquer coisa que vai me fazer reencarnar. Ah, você reencarnou porque você era muito orgulhoso e você reencarnou para lidar com orgulho. Eu acho que do outro lado eu posso ser doutrinado para perder esse orgulho sem necessidade de reencarnar. Então, para mim, a reencarnação é apenas para fins drásticos, de coisas muito graves, que seria difícil eu aprender do outro lado, sentando e aprendendo com espíritos evoluídos. Essa é a minha visão. Então, no sentido estrito de karma, como prega o budismo, o hinduísmo ou causa e efeito do espiritismo, que há uma sessão reencarnatória constante, não é essa a minha visão. A reencarnação é apenas para fins drásticos, a qual você precise de um meio drástico para aprender sem necessidade de pagar por questões pequenas que você pode sentar do outro lado e aprender com espíritos mais evoluídos. Essa é a minha visão. Não sei se eu consegui dirimir a tua dúvida, mas essa é a minha visão. Vamos para outra pergunta. Sua religião tem um pouco de druidismo, né? Não. A igreja celta, né, a comunhão celta, no início, sim, tinha muita coisa do druidismo misturada. A única coisa do druidismo que eu mantenho é a comemoração do solstício e do equinócio, que agora é cristianizado. Mas, de resto, eu não mantenho os rituais druidas. Eu não mantenho. A Clarice perguntou, essa pergunta agora, desculpa, foi do José Maurício Alvarenga. A Clarice pergunta, você acredita em simpatias? Não acredito. Eu acredito que você possa sim, para coisas positivas, empregar a tua energia de forma positiva para abrir caminhos. Eu acredito que algumas coisas podem ser feitas para abrir caminhos, como banhos para abrandar a tua energia, melhorar a tua aura, diminuir a tua negatividade.
Mas eu não acredito em simpatia para atrair amor, simpatia para atrair dinheiro, simpatia para fazer o cabelo crescer. Não acredito em simpatia, não. Acredito em abertura de caminho, mas a abertura de caminho nós temos que trabalhar por onde? Não adianta eu fazer um banho para melhorar a minha energia, um banho de abre caminho para melhorar a minha energia, para arrumar um emprego e ficar sentado no sofá e não ir colocar currículo. Entendeu? Se eu não colocar currículo, não vai abrir porta, não vai aparecer emprego, não vai. Não adianta eu fazer banho, eu colocar oferenda, eu invocar qualquer coisa que não vai funcionar. Então eu não acredito em simpatias. A Vera Silva pergunta: podemos ter herança de santo de mãe? Vou responder segundo a minha opinião. A minha opinião. Não é a opinião da Umbanda, não é a opinião do Candomblé, é a minha opinião. Segundo a minha opinião, a minha visão, cada um vem com uma cabeça própria, segundo a necessidade daquela encarnação. Então, os teus orixás de cabeça, os teus guias de cabeça, os teus caminhos foram preparados para você antes de você reencarnar, de acordo com a tua necessidade. Você não herda as coisas de ninguém porque cada cabeça é uma sentença. A tua mãe é tua parente, o teu pai é teu parente de sangue, mas a necessidade deles foram umas e a tua necessidade é outra. Então você vem com a tua própria herança. É a minha opinião. Antes que algum pai de santo, mãe de santo, zelador, zeladora, venha comentar algo aí embaixo dizendo que eu estou errado. É a minha opinião. Se o teu pai de santo, se a tua mãe de santo prega diferente, você obedeça a eles, porque você não tem que concordar comigo. Você tem que concordar com a casa onde você faz parte. Se você é um pai de santo ou é uma mãe de santo e não concorda comigo, respeito a tua posição. Mas como eu não sou de casa de santo, a minha visão é essa. A Gi Machado pergunta: acredita em Buda, em seus mantras, e que seus mantras podem acalmar nossas mentes e corações? Bom, vamos lá. Os próprios budistas têm um conceito, às vezes, errado de Buda. Buda é um conceito denominacional para uma pessoa que atinge a iluminação, podendo ser aplicado para qualquer pessoa que atinja o grau de iluminação. Siddhartha Gautama, que é o Buda mais conhecido, foi apenas um dos Budas existentes. Dois. E qualquer pessoa pode atingir o grau de Buda. E Siddhartha Gautama, que deu origem à doutrina conhecida como budismo, ele nunca pregou que ele ajudaria alguém a se elevar, ou a se salvar, ou a chegar ao nirvana. Ele sempre enfatizou que isso é algo muito pessoal, que é algo nosso, que nós temos que evoluir mentalmente, limpar a nossa mente através do aprendizado, da leitura, da meditação, das boas práticas. E fazendo isso, nós vamos elevando nossa consciência até atingir o grau de iluminação e chegar ao patamar de Buda. Os mantras nos auxiliam sim, porque eles fazem a nossa mente entrar numa faixa vibracional como uma faixa vibracional de uma oração, de uma prece. Então ajuda a nossa vibração a aumentar, a nossa mente se elevar. Então, ouvir e recitar mantras é algo muito positivo. A doutrina budista é uma doutrina muito bonita, posta em prática. Só que Buda sempre enfatizou que a iluminação é pessoal. Você tem que se esforçar para a tua própria iluminação. Você pode ser um Buda, ok?
Lucas Fiorentini pergunta: Bispo, na sua opinião, qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui e para quê? Com qual missão? E quais os méritos que você acredita que façam-nos passar ou reencarnar em mundos superiores? E também deixar de reencarnar? Qual grau espiritual devemos ter para isso? Gostaria de saber sobre essas coisas que, na verdade, se unem. Bom, o sentido da vida é aprender, sempre. Sempre. O sentido da vida é aprender e evoluir. E principalmente amar e fazer o bem. Você só evolui quando você faz o bem, quando você eleva a sua vibração, quando você consegue deixar o ego de lado e ver as outras pessoas como parte de você mesmo, não como coisas à parte, como pessoas à parte, como indivíduos separados. Quando você vê a humanidade como um todo e que você tem que fazer alguma coisa por essa humanidade, aí você evolui e descobre o sentido da vida. O sentido da vida não é arranjar um bom casamento, não é arranjar um bom emprego. O sentido da vida não é arrumar uma boa casa. São Francisco de Assis achou o sentido da vida trabalhando entre os leprosos e abdicando mão de toda a sua fortuna. Ele era filho de família rica, descendente de família rica, e achou o sentido da vida entre os animais do campo e entre os leprosos. Buda, como eu mencionei aqui anteriormente, achou o sentido da vida abandonando a sua fortuna. Ele era um príncipe, Siddhartha Gautama era um príncipe riquíssimo, que achou o sentido da vida na meditação, na prática do bem, do ensinamento, da caridade. Esse, para ele, foi o sentido da vida e o fez se elevar. Então, o sentido da vida é a prática da caridade, é você se elevar, é fazer o bem, é amar. O amor é o sentido da vida, é o caminho. Né? Nós atingimos graus de evolução à medida que nós vamos deixando o nosso ego de lado e passando a entrar no ego coletivo, vamos dizer assim, na coletividade. Quando eu penso na coletividade, eu abstraio de mim mesmo e começo a galgar patamares mais altos. E aí começo a galgar também mundos espirituais mais altos. Até que chegue uma hora que eu não tenha mais nada para aprender, vamos dizer assim. E aí eu não preciso mais voltar a esse mundo. E mesmo assim tem espíritos altamente evoluídos que decidem voltar a esse mundo simplesmente para ajudar a humanidade a fazer a diferença aqui. São espíritos que não precisariam estar aqui, mas escolheram estar aqui. Jesus de Nazaré, Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, entre outros nomes. Tudo bem que algumas pessoas vão discordar de mim quanto a Mahatma Gandhi e Madre Teresa de Calcutá. Vão falar que eles tiveram seus podres, seus problemas. Mas qual pessoa foi perfeita? Qual pessoa foi perfeita? Eu acho que só Jesus. E mesmo assim, nem 100%, porque até ele se estressou com os cambistas no templo e tacou o chicote em todo mundo. Então, pessoa encarnada 100% perfeita, eu acho que nunca existiu. Ok? Então, o sentido da vida é esse: evoluir, aprender e amar. E nós só deixaremos de reencarnar quando evoluirmos completamente, aprendermos tudo que tivermos que aprender e amarmos de maneira completa. O amor ágape, o amor altruísta, que dá sem querer receber em troca. O Leandro Martins, pastor Leandro Martins, me pergunta: a Bíblia diz para não consultar os mortos. Temos personagens na Bíblia que não morreram e sim transcenderam a uma outra dimensão. Pergunto: quem são esses mortos a que a Bíblia se refere? A morte é apenas uma transferência de estado e o espírito não morre. Qual a diferença entre o espírito de um ser humano e o espírito que encontramos no centro espírita? Bom, pastor, para responder essa pergunta, primeiro eu tenho que enfatizar uma coisa. Eu não acredito na Bíblia como sendo a palavra de Deus, mas como contendo a palavra de Deus. Como assim?
Se eu acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que acreditar em todas as contradições bíblicas, aceitando que aquilo é a palavra de Deus e ponto final. No livro de Jó tem a palavra de Satanás, onde Satanás se dirige a Deus. E se eu acreditar que é a palavra de Deus, a palavra de Satanás passa a ser a palavra de Deus. Então, para mim, a Bíblia contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. Então, sendo assim, vamos lá. Quando a Bíblia diz não consultar os mortos, quando nós olhamos para o contexto, vamos no contexto, ela estava falando dos necromantes e adivinhos. Eram as pessoas que lucravam com essas consultas aos mortos. E é muito semelhante ao que hoje você passa na rua e vê lá. Trago a pessoa amada em 3 dias. Faço amarração para o amor. Trago o emprego dos seus sonhos. E aí você vai lá, pega o telefone daquela pessoa e vai lá e fala com aquela entidade daquela pessoa para você resolver o teu problema amoroso, o teu problema de emprego, e ali você faz o que aquela entidade pediu, coloca lá as oferendas que ela pediu e paga um preço altíssimo pela consulta com aquela entidade em benefício próprio. Era mais ou menos isso que acontecia naquela época com as pitonisas e necromantes. Quando você vai num centro espírita ou num centro umbandista que segue a lei da caridade, a lei do amor, a lei da evolução, você encontra espíritos desencarnados, obviamente, que são caridosos, que a missão deles é simplesmente te ajudar, te aconselhar. Não é à toa que eles são chamados de guias, porque eles estão ali para guiar. Eles são espíritos que não vão fazer algo em troca de dinheiro, em troca de oferendas, em troca de qualquer outra coisa material. Se ele te pedir, talvez faça um banho para limpar os teus caminhos, acenda uma vela para o teu anjo da guarda, vai ser para o teu fortalecimento, para o teu proveito. Então, quando você vê alguém que trabalha, eu tenho a Pombagira, o Preto Velho, e cobro R$150 na consulta com a Pombagira, R$150 na consulta com o Preto Velho, faço a amarração e trago teu amor em 3 dias. É mais ou menos esse o sentido da consulta daquela época. Saul, por exemplo, foi consultar pitonisa em benefício próprio, algo individual, egoísta. Tudo bem que todo mundo chega no centro espírita querendo solução para os seus problemas. Mas um guia de luz ele vai fazer você enxergar esses problemas de forma coletiva. Vai mostrar que você não é o único passando por isso e que esses problemas servem para a tua evolução. Então, essa é a função de um espírito dentro de um centro kardecista. E qualquer pessoa pode um dia vir a trabalhar num centro kardecista quando estiver desencarnado, se essa for a missão daquela pessoa. Nem todo espírito desencarnado vai trabalhar num centro kardecista ou num centro umbandista como espírito guia. Nem todo mundo tem esse chamado para trabalhar como espírito. Nem todo espírito faz esse trabalho. Ok? Espero que eu tenha conseguido explicar dentro da minha visão, né? Não é uma visão ortodoxa bíblica, é a minha visão. E, pastor, logo estaremos fazendo uma visita aí na Igreja Arca de Sião, tá bom? Só vou me preparar aqui para o melhor dia e lhe aviso, estaremos aí na Igreja Arca de Sião. Um grande abraço para o povo da Igreja Arca de Sião. A Duda Lima Freire pergunta: o que acha da comunidade LGBT? Bom, eu sou completamente inclusivo. Eu não vejo Deus como sendo homofóbico ou como sendo transfóbico. Para mim, Deus não enxerga sexualidade e nem gênero. Eu sou um sacerdote cristão, tenho uma função de bispo, que é uma função de orientador, apacentador,
profética, orientadora. E como bispo cristão, talvez muitos imaginem que eu tenho algum preconceito contra LGBTs, e eu não tenho nenhum problema com LGBTs. Na verdade, a sigla poderia ser até maior. Falta aí os queers, os intersexuais, os pansexuais, os assexuados e outras categorias, os não binários. E eu não vejo nada que impeça tais pessoas de se achegarem a Deus. Quem cria esse preconceito são os religiosos fundamentalistas, no mau sentido da palavra fundamentalista. Os preconceituosos que querem moldar Deus aos seus conceitos. Mas Jesus foi uma pessoa que abraçou todo mundo. Jesus nunca discriminou ninguém. Se eu pegar a Bíblia, os 4 evangelhos, desculpa que eu tenho um problema de sincronia aqui com a câmera, porque ela faz espelhado. Então, às vezes eu tenho dificuldade de sincronizar qual mão vai aparecer na câmera. Jesus ele não tinha nenhum preconceito com ninguém. Pega e vê de Mateus a João, que é o primeiro evangelho e até o último evangelho, e me diga se você vai encontrar Jesus falando alguma coisa sobre a homossexualidade. Não vai encontrar. E os termos que Paulo usa também para a homossexualidade não é para a homossexualidade. Foi mal traduzido tais termos. Foram mal traduzidos esses termos. E muitas das vezes de maneira perniciosa mesmo. Por preconceito mesmo. Paulo falava ali de pessoas dúbias, incrédulas, pessoas que faziam a prostituição templária, pessoas promíscuas. Em momento algum ele falou de homoafetividade. Nem Jesus nunca mencionou tal termo e nunca falou que os homossexuais não herdariam o céu, que os transexuais não herdariam o céu. Jesus nunca mencionou isso. Eu faço casamento LGBTs, eu abençoo, eu ordeno LGBTs, eu não tenho nenhum problema, nenhuma discriminação, nenhuma distinção. Para mim, gênero e sexualidade não interferem em nada na espiritualidade de uma pessoa. Para mim, somos todos iguais e Deus não faz essa distinção. Nem Deus, nem os orixás, nem os guias. Não existe distinção de gênero e sexualidade para o plano espiritual. Isso na minha fé. A Andressa Nuvens, ela pede aqui que eu explique o termo dofono. Bom, vamos lá. Esse termo é um termo usado no candomblé. No candomblé, quando você recolhe uma pessoa para o santo, você pode recolher essa pessoa de maneira individual ou pode recolher essa pessoa coletivamente. Quando você recolhe de forma coletiva, é chamado barco de Iaô. E a primeira pessoa desse barco é o dofono, a dofona. A segunda, o dofonitinho, a dofonitinha. A terceira, o fomo, a foma. A quarta, o fomo, a fomotinha. E por aí vai. Se essa pessoa é recolhida sozinha, automaticamente, como ela foi recolhida sozinha, ela é o fomo ou a foma. Desculpa, o dofono ou a dofona. Tá? Foi recolhido só aquela pessoa foi recolhida, automaticamente é o dofono ou a dofona. Foi recolhido um barco com vários iaôs. O primeiro ou a primeira do barco é o dofono, é a dofonitinha. Ok? O dofono é a dofona. Desculpa, gente. Vamos lá. Não vou editar o vídeo, porque não tenho nem domínio para isso. Vou tentar refazer a explicação. Recolheu-se um barco dia hoje no candomblé. O primeiro ou a primeira desse barco é a dofona, é o dofono. Ok?
recolheu-se uma pessoa, só aquela pessoa. Automaticamente a pessoa é o dofono ou a dofona. Conseguiu entender? Eu acho que agora eu consegui explicar melhor. A Samara Tata pergunta: qual a diferença entre intuição e inspiração? Não há muita diferença. São termos que podem ser usados de forma sinônima. Não vejo diferença entre os termos. Não vejo diferença assim que eu possa explicar. Para mim, são termos que podem ser usados como sinônimos. O Ariel Martins pergunta: qual a sua opinião sobre batizar uma criança? Deve-se batizar ou não? Eu, Bispo Rodrigo, não batizo criança. Porque dentro do ritual cristão, agora eu vou falar apenas do ritual cristão. Dentro do ritual cristão, o batismo ele é um sacramento que demonstra a fé daquela pessoa. E a pessoa demonstra a sua fé através do batismo. Uma criança ela não pode demonstrar fé. Então ela não precisa ser batizada. Ela já é pura. Quando ela tem o entendimento e escolhe ser cristã, aí sim ela pode optar por ser batizada. As igrejas que batizam criança o fazem por tradição. É uma tradição, mas eu não batizo porque para mim a criança não necessita de batismo, porque o batismo também é um simbolismo do arrependimento. E a criança não tem do que se arrepender. Ok? É a minha opinião. E dentro da visão do cristianismo. A Rosicena pergunta: qual o significado entre as diferentes religiões? Bom, não entendi muito a pergunta, mas vou tentar responder. Para mim, existem diferentes religiões para que as pessoas encontrem melhor o seu caminho, né? Nem todo mundo se adaptaria ao cristianismo, nem todo mundo se adaptaria ao budismo, nem todo mundo se adaptaria ao islamismo. Sendo assim, existem diversas religiões para que o espírito daquela pessoa encontre um caminho a qual se adapte melhor, encontre uma religião a qual ela possa evoluir. Não sei se foi isso que você quis saber, mas acho que isso deve responder a sua pergunta. E a última pergunta é da Elaine Santos. Você acredita que para termos a salvação devemos entrar para uma igreja evangélica e nos batizar? Não, eu não sou evangélico. E também não acredito no sentido de salvação estrita, de céu e inferno. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, e se você aceitar Jesus, você vai para o céu. Não é bem por aí. Jesus ele veio nos mostrar o caminho, veio ser o exemplo, e devemos seguir as pegadas de Jesus na humildade, no amor, na compaixão, no desapego, no fazer o bem ao próximo, e por aí vai. Entendeu? Esse é o sentido de seguir Jesus, imitar os seus passos. Jesus foi uma pessoa completamente desapegada de preconceitos, de dogmas, de religiosidade. Jesus não era nem um pouco religioso. Jesus bateu de frente com todos os religiosos da época. Jesus não foi nem um pouco preconceituoso. Jesus jogou o preconceito para o alto. Então, Jesus nunca discriminou ninguém. As passagens que falam de céu e inferno, no sentido estrito, elas foram alteradas de acordo com o tempo. Os teólogos de qualquer seminário sério que ensinam a Bíblia de maneira séria sabem que tais passagens foram acréscimos posteriores de copistas. Jesus nunca falou: todo mundo que não me aceitar vai para o inferno. Nunca falou isso. Nunca falou. Entendeu? Quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, é num sentido amplo, de falar, olha, sigam o meu exemplo, façam o bem, amem como eu amei. Ele falou isso para os seus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o caminho, o amor.
Jesus é o exemplo por excelência. Entendeu? E as religiões que não têm Jesus, que não acreditam em Jesus? Você vai seguir o caminho do amor, que não deixa de ser o caminho que Jesus seguiu. Se você usa uma religião para fins mesquinhos, para fazer o mal, para agredir alguém, seja a religião que for, essa religião para você está errada. Você pode ser cristão, muçulmano, budista, evangélico, católico, candomblecista, não importa a tua religião, desde que você ame, pratique a caridade, faça o bem e tente não prejudicar ninguém. Você fazendo isso, você evolui e o teu espírito encontra a evolução espiritual, que para mim é a salvação. Essa é a minha visão. Agora, se você usa de religião para discriminar, para agredir alguém, para fazer o mal, para lucrar, você não vai ser salvo. Pode ser evangélico, pode ser muçulmano, pode ser de religião que for. Você não vai alcançar o céu, não vai alcançar o nirvana, não vai alcançar nada. Você vai simplesmente ficar estagnado espiritualmente. É o que eu penso, ok? Espero que eu tenha conseguido dirimir as dúvidas de vocês. Se falei em algo, me perdoe. E volto a repetir, não falo como pai de santo, não falo como zelador, não falo como religioso de outras religiões. Não falo nem mesmo como bispo. São as minhas visões como religioso individualmente, ok? Amém, axé, saravá, namastê, shalom, assalamu alaikum para todos. Paz e bem.